Olá pessoal, vou demonstrar aqui alguns conceitos que foram abordados na aula 3. Meu tema vai ser interpolação por sistema linear e por Lagrange, mas de início eu vou pegar a parte da primeira aula, que tem a conversão de bases, que eu também fiz um programinha, vou demonstrar rapidamente para não estender. Então aqui a gente tem a entrada de que seria um número e aqui as bases que o número está e qual base que eu quero converter. Então eu vou pegar um número aqui que foi usado em aula, que seria esse 8,375. Então no exemplo aqui eu vou colocar ele na base 10 e eu quero converter ele para a base 2. Então vou clicar no botão aqui converter, ele vai para o meu código. Aqui eu só limpo o campo de texto do resultado. Aqui eu pego o número em si, separando a parte decimal da parte inteira. Então eu calculo separadamente. Aqui ele tem uma função que chama o cálculo do número inteiro. Eu mando a parte inteira do número, no caso aqui é o 8. Aí aqui ele vai converter para a base que eu setei, no caso lá a base 10. E aí ele vai fazer as sucessivas divisões para converter na base 2, que foi setada lá em cima. Aqui ele vai me trazer o resultado da parte inteira. Posteriormente eu vou calcular a parte da fração. Aqui ele verifica se realmente tem fração no número. E aí eu passo a parte da fração. Ele vai fazer também a mesma conversão da fração, porém a segunda parte ele vai fazer as multiplicações de acordo com o que foi dado em aula. E aí aqui ele vai me retornar o resultado da parte fracionária, e aqui no final eu junto a parte inteira com a parte da fração. Então ele vai me dar esse resultado aqui. Então, só para ver rapidinho se o contrário está funcionando, eu vou copiar esse número que está convertido já. Eu vou, sem debugar aqui, só para ser mais rápido, eu vou copiar, colar aqui, vou limpar aqui para a gente. Ele iria limpar, mas só para... Aqui eu vou jogar a base 2 que ele está e eu vou querer voltar ele para a base 10. Então vamos converter. Ah lá, ele voltou o número para o 8,375 que tinha inicialmente, certo? Então agora eu vou para a aula 3 para demonstrar o que foi feito nos códigos e em aula. Aqui eu vou só mudar o meu método main aqui para ele rodar o meu outro formulário de polinômio. Aqui já tem o código. Eu vou abrir aqui uma folha de caderno, que seria a parte de interpolação de polinômios e pelo sistema linear. Então aqui é o que foi dado em aula, né? O que ele é gerado, o polinômio da forma que ele gera aqui pela matriz de Vandermonde. E depois para a gente achar os coeficientes aqui do nosso polinômio. Então a gente deu aquelas entradas de x e f de x que tem nos slides. E aqui foi o exemplo dado em aula, que no final a gente encontrou um polinômio aí de x² menos 6x mais 8. Então vamos ver o que a gente vai conseguir aqui pelo programa. Que eu vou dar um start nele. Então aqui a gente tem as entradas de x. Eu vou pegar aquelas entradas de x que foram dadas em aula. Então vai ser menos 1, 0 e 3. E aqui o nosso f de x seria o 15, o 8 e menos 1.
Então aqui eu vou pôr para ele resolver via, vamos pôr sistema linear, que foi o que a gente viu agora. Então ele vai entrar aqui no meu sistema linear, vai entrar nesse método setValores. Aqui ele vai pegar aqueles valores que estão no texto, vai transformar num array de double. Então aqui estão meus números nas posições 0, 1, 2 e 3. Desculpa. Nas posições 0, 1, 2 e respectivamente para o y, que seria nosso f de x. Então aqui eu também pego o count, que seria a quantidade do tamanho, né, desse vetor. E aqui eu vou entrar no cálculo do sistema linear. Então aqui ele vai criar uma matriz 3 por 3. Aqui eu vou setar os valores da mesma forma que foi feita no exemplo, no caderno. Depois de setar a matriz, vou pular um pouquinho aqui para não estender. Aí ele já vai aqui. Então ele vai passar por parâmetro essa matriz, ele vai criar o A, que seria, voltando aqui pro slide, seria essa parte aqui, né, que ele vai criar. Depois a gente vai passar os y, que seria a parte aqui do final, e depois ele vai retornar os coeficientes. Então aqui eu passei o vetor de y juntamente com a matriz, e aqui ele vai resolver esse resultado e trazer um array com os coeficientes, que seriam o A aqui. Então lá ele me trouxe 1, menos 6 e 8. Então foi exatamente aqui. Ele vai só formatar esse valor do polinômio para ele exibir ele de uma forma mais que dê para a gente visualizar. Ele vai jogar aqui no texto e vai gerar o gráfico. Então aqui ele fez, aqui foi o polinômio que ele gerou. Então seria o x² menos 6x mais 8, exatamente o que a gente encontrou lá no exercício. Aqui eu vou fazer também por Lagrange, ele é para retornar o mesmo resultado. Então vamos fazer por Lagrange. Aqui é a mesma função, o mesmo método de setar os valores, que eu vou entrar na função do Lagrange. Ele vai fazer aqui da mesma forma que foi demonstrada, ele vai seguir os mesmos passos. Aqui ele não entra no L correspondente, né? Ele verifica se está diferente, ele só vai entrar e fazer as multiplicações e divisões de acordo com o exemplo aqui, que vou até abrir para a gente voltar, que seriam a parte do L0, o L1, ele vai calcular uma de segundo grau, ele vai entrar, vai ir até o L2. Então, eu vou fazer aqui para ele já chegar no resultado, para não estender muito. Então aqui ele já deu os nossos coeficientes. Opa, não, na realidade eu pus o breakpoint, ele está dentro de um for ainda, eu vou retornar o resultado final. Então aqui, vamos ver, são os nossos coeficientes. Aqui provavelmente por conta de uma divisão, ele encontrou esse número, esse 1 quase que inteiro, né? Mas acho que numa conversão mais precisa ele vai converter para 1. Aí aqui ele retornou um 299, que seria, no caso aqui, quando eu vou gerar o gráfico, eu passo o x de acordo com aquela posição que eu desejo plotar ele no gráfico aqui. Então ele faz o cálculo, para cada x ele vai me retornar o f de x aqui por Lagrange, para jogar lá no gráfico. Então
Aqui ele vai fazer a mesma coisa, vai formatar o resultado. Aí aqui ele vai colocar com de Lagrange e gerar o gráfico. Então, voltando aqui no form, opa. Então, por Lagrange, ele gerou o mesmo resultado. Então, aqui a gente tem tanto por Lagrange, deixa eu tirar os breakpoints aqui, para ele não parar. Então, ele tem aqui tanto por Lagrange quanto pelo sistema linear, ele me retorna a mesma equação. Aqui eu vou colocar mais uma que também foi dado como exercício, que seria x menos 1, 0 e 2, e o f de x seria 4, 1 e menos 1. Então, vou colocar aqui por Lagrange. Aqui ele arredondou, né, 0,67x². Provavelmente, se a gente fizesse isso na mão, a gente deixaria em forma de uma divisão aí, né? Aqui também encontrou um 2,33 e então, e aqui ele deu o gráfico também pra gente. Então, tanto de Lagrange quanto para o sistema linear, a gente encontrou também a mesma equação, 0,67, 2,33 e 1, os coeficientes. Ok? Obrigado.